Tudo bem, pessoal? Aqui o professor Sandro de História, mais uma vez com vocês, para tratar hoje da independência do Brasil e do primeiro reinado. Na última aula, a gente acabou vendo o período joanino, que é o período imediatamente anterior à independência, e a gente viu todas as condições que foram criadas, as condições políticas e sociais que foram criadas para a independência. Só que o processo da independência ele não é só o independência ou morte, ele é um processo longo que vai se estender por um bom tempo, depois que o Dom João sai em 1821 até 7 de setembro de 1822, vários acontecimentos políticos acontecem aqui no Brasil e é bom a gente estar atento para cada um desses detalhes, porque normalmente no vestibular, quando alguém quer falar de independência, eles pegam esses detalhes mais difíceis de ser captados pela história tradicional, pela história mais falada, aquela que a gente sempre vê do independência ou morte. Então aqui, a gente faz um retorno aqui ao contexto europeu, né? Primeiro, 1822 a 1831 é o período do primeiro reinado. É um primeiro reinado curto, a gente vai entender por que o Dom Pedro I não conseguiu se estabelecer como como imperador por um longo período, mas como a título de introdução a gente colocou apenas a data. Com a queda de Napoleão, em 1815, como a gente viu, gerou as condições para que uma revolução no Porto fizesse com que Dom João e sua corte retornassem a Portugal e recolonizassem o Brasil. A ideia era essa, Dom João retornar a Portugal e recolonizar o Brasil e restabelecer o pacto colonial. Afinal de contas, o antigo regime estava achando que voltaria a reinar novamente na Europa depois de todas as guerras da Revolução Francesa, as guerras napoleônicas. Mas ao retornar, Dom João, evidentemente, não deixou a colônia às moscas, não deixou a colônia à elite brasileira, ele deixou o seu filho Dom Pedro de Alcântara, o seu filho mais velho, o herdeiro do trono, como príncipe regente. Ele deveria administrar a colônia e ele, chegando na Europa, veria no que dava aquela Revolução do Porto, estabeleceria uma nova recolonização do Brasil ou deixaria como Reino Unido, enfim, não se tinha certeza exatamente o que Dom João VI queria fazer ao retornar à Europa. O fato é que Dom Pedro ficou aqui e começou a se aproximar das elites brasileiras. As elites brasileiras já estavam acostumadas com a autonomia administrativa do período joanino. Lembrem que Dom João acabou elevando o Brasil à condição de Reino Unido, ele já não era mais colônia, efetivamente não era mais uma colônia. As cortes portuguesas, evidentemente, como insistiram para que Dom João voltasse, começaram a insistir para que Dom Pedro também voltasse. Afinal de contas, essa aproximação de Dom Pedro com as elites brasileiras era perigosa, as cortes sabiam disso e tinham interesse na recolonização do Brasil, fato que, se Dom Pedro está lá, alguma coisa poderia acontecer ao contrário do que preconizavam os parlamentares portugueses, a burguesia portuguesa. Aqui a gente tem uma foto do Dom João VI e do Dom Pedro, no caso não é mais ainda o Dom Pedro I, ele é Dom Pedro de Alcântara, príncipe herdeiro do trono de Portugal, Brasil e Algarves, e no dia do fico, como a gente acostumou a chamar a data de 9 de janeiro, a gente tem que entender exatamente esse contexto de pressão das cortes portuguesas. As cortes portuguesas, assim como pressionaram Dom João para que voltasse para Portugal, começaram a pressionar Dom Pedro I. Começaram a pressionar Dom Pedro por todo o ano de 1821 para que ele retornasse e ajudasse na recolonização do Brasil. Então, em 9 de janeiro, ele já muito próximo das elites coloniais, das elites brasileiras, Dom Pedro acabou no famoso dia do fico, dizendo: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. É uma frase que ficou marcada para a história, ela é repetida várias vezes, aparece no vestibular, mas por que ela é importante? No momento que Dom Pedro diz que vai ficar, ele ainda é português. Ele ainda é herdeiro do trono, ele é príncipe regente, ele não é Dom Pedro I. Mas no momento que ele desobedece uma ordem expressa, algo está acontecendo. Há algo de podre no reino da Dinamarca, diria Shakespeare. Então já se tem alguma coisa em mente na cabeça do Dom Pedro, junto com as elites brasileiras. As cortes portuguesas sabem disso, Dom João VI sabe disso e começa a pressionar para que Dom Pedro volte de uma vez, para que eles possam recolonizar o Brasil, para que o Brasil não deixe de ser colônia portuguesa. E aí começa todo o processo da independência. O dia do fico, ele é só uma parte desse processo, ele é em janeiro. Em fevereiro, Dom Pedro convoca o Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil. Ora, o que é o Conselho
de procuradores gerais das províncias do Brasil. O que o príncipe português, um membro da aristocracia, vai estar se reunindo com procuradores de províncias, representantes das elites provincianas do Império? Por que ele tem que estar se reunindo? É óbvio que ele está arquitetando alguma coisa. É óbvio que ele está articulando alguma coisa. Em maio, pouquinho antes, as cortes mais uma vez determinam: volta, Dom Pedro, volta, porque senão nós vamos retirar o teu poder. E de fato acabam fazendo isso, acabam mandando uma ordem para que não se cumpra mais as ordens de Dom Pedro. Dom Pedro, no caso, oficialmente para Portugal, para o rei de Portugal, para o parlamento português, já não tem autoridade alguma. Eles mandam essa determinação e Dom Pedro fica fulo. Ele começa ele acaba decretando a chamada lei do cúmplice. O que é a lei do cúmplice? Qualquer ordem em qualquer território brasileiro deverá ser obedecida apenas mediante a assinatura de Dom Pedro. Ou seja, ele está mais uma vez indo de encontro às ordens de Portugal. Os portugueses disseram que ele não tinha mais autoridade, eles deveriam obedecer diretamente a Lisboa. E Dom Pedro disse: não, cumpra-se apenas aquilo que o príncipe regente ordenar. Então, em qualquer parte do território brasileiro, a lei do cúmplice deve ser obedecida. Mais uma vez, Dom Pedro, próximo das elites brasileiras que estão aconselhando ele, José Bonifácio é um dos principais líderes dessa elite brasileira, que está arquitetando esse movimento de separação, esse movimento emancipacionista. Após a lei do cúmplice, que foi em maio, em junho, Dom Pedro convoca uma constituinte e exclui qualquer tipo de participação popular. Ora, para que vai convocar uma constituinte? O que é uma constituição? O Brasil já tem uma constituição. A Constituição do Porto, da Revolução do Porto, ela é a Constituição portuguesa que vale para o Brasil. Se ele está convocando uma constituinte, ele vai fazer uma outra Constituição. Se vai fazer uma outra Constituição, significa que vai haver uma separação. Então essa é a história da independência do Brasil, quando ele convoca a Constituinte. Ah, mas isso não é heróico, isso aí não tem nem um tipo de manifestação popular, isso não tem nem um ato heróico, não tem nem uma guerra, simplesmente convocar uma Constituinte. Ah, as elites sabem disso. Então, qual vai ser o fator que vai determinar o grito do Ipiranga, que vai chegar no grito do Ipiranga? As próprias cortes portuguesas vão ajudar nisso. Quando ele convoca a Constituinte, ele simplesmente manda um ultimato. Ou tu volta imediatamente, ou tu será deserdado, inclusive do trono português. Quando eles mandam essa mensagem, Dom Pedro nem está em casa, ele está viajando. O José Bonifácio, que é um dos arquitetos dessa independência, que está muito junto ao Dom Pedro, ele manda uma mensagem para o Dom Pedro dizendo isso, mas ele acaba romanceando, acaba dizendo, colocando na sua mensagem que as cortes estão exigindo, afinal de contas ele é o príncipe português e que ele será imediatamente deserdado e o Brasil será invadido. Enfim, ele aumenta um ponto do conto, ele simplesmente manda a mensagem sabendo do caráter explosivo do Dom Pedro. O mensageiro leva a mensagem, leva também uma mensagem da esposa do Dom Pedro, e nessa mensagem da esposa está escrito: o pomo está maduro, colhe-o já se não apodrece. Ou seja, se uma mensagem muito íntima da sua esposa, nesse tom, já está dando a ideia de que a independência ela já é um fato praticamente consumado entre Dom Pedro e as suas elites, é óbvio que essa independência já estava muito bem encaminhada. Ao ler a carta da mensagem de Portugal dizendo que ele seria deserdado, Dom Pedro puxa a espada e grita: independência ou morte. Fato que ficou para a história. Evidentemente, se a gente for pensar no quadro do Pedro Américo, esse quadro ele é do final do século XIX. O filho dele, Dom Pedro II, imperador do Brasil, que encomenda esse quadro. Claro, ele está inserido dentro do contexto romântico, do romantismo. Muito provavelmente a guarda pessoal do Dom Pedro não tem esse número muito grande de soldados, ele está apenas fazendo uma viagem de rotina. Já se analisou várias questões desse quadro para desmitificar a história da independência através da pintura do Pedro Américo, mas a ideia é que esse quadro ficou para a posteridade, ele é utilizado, virou feriado nacional, exatamente isso, é 7 de setembro, então é um símbolo nacional, é um símbolo da independência nacional.
Nós podemos comemorar o feriado? Podemos, mas enquanto estamos estudando história, nós devemos fazer a crítica necessária a todos os elementos que levaram à independência. Até porque isso é cobrado no vestibular. Não é cobrado no vestibular que dia foi a independência. Isso não vai ser cobrado. Vão ser cobrados esses pequenos detalhes, essas pequenas minúcias que a gente vem estudando até aqui. E aí, claro, cabe aqui também nós fazemos uma reflexão sobre o grito da independência, sobre o independência ou morte. Ele é um brado retumbante de um povo heróico, como diz o nosso hino, um pouco trocada a ordem da frase, ou ele é uma separação pacífica e elitista? Se a gente está estudando história, se vocês estão realmente inseridos dentro desse período para poder estudar para o vestibular e para poder até crescer como cidadãos brasileiros, a gente vai começar a entender que a separação pacífica e elitista ela está muito mais próxima da realidade do que diz o nosso hino nacional. Elitista, evidentemente, né, foi excluído, eu coloquei lá que foi excluído qualquer tipo de participação popular, qualquer tipo de participação das classes populares no processo da independência. Escravos, então, não são nem mencionados. O processo da independência ele é organizado e ele é conduzido pelas elites e pelas altas elites, pelos grandes proprietários rurais, pelos herdeiros dos grandes proprietários de açúcar no século XVI e XVII, pelos herdeiros dos grandes proprietários de lavras de ouro no século XVIII, enfim, grandes proprietários de terras, grandes latifundiários, eles que vão conduzir o processo e eles que vão conduzir a independência do Brasil. O Pacífica não exatamente porque Portugal oferecesse qualquer tipo de ameaça de recolonização. A gente pode deixar o Pacífica entre aspas porque o próprio reconhecimento interno foi muito difícil. Havia muitas elites portuguesas aqui ainda. O próprio exército português tinha muitos oficiais portugueses que estavam preconizando uma restauração, preconizando até mesmo a volta do Pacto Colonial. Então, quando a gente fala de uma guerra para poder consolidar a independência, não é uma guerra exatamente com Portugal, que é o detentor dos poderes coloniais do Brasil, mas a própria guerra interna, o próprio reconhecimento interno. Então, os primeiros problemas da independência, eles estão relacionados ao reconhecimento interno. No reconhecimento externo, ele tem também uma certa dificuldade, mas ele é um pouco mais solúvel. Os próprios Estados Unidos, muito em consonância com a doutrina Monroe, lembrem da doutrina Monroe, o que dizia essa doutrina do presidente dos Estados Unidos? América para os americanos, algo profético até para o século XIX, ou seja, os europeus não podem mais se imiscuir nos assuntos americanos. O Brasil é um país americano. Então, a América para os americanos em 1824 acabou sendo o elemento necessário para que os Estados Unidos não vissem problema nenhum em reconhecer o novo Estado. O reconhecimento de um Estado independente novo, ele precisa ser colocado também pelas outras nações independentes. Portugal vai demorar um pouquinho mais, a independência é 22, só em 1825 Portugal finalmente vai reconhecer a independência, desde que os brasileiros paguem uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil, evidentemente, não tem essa quantia e essa quantia vai ter que ser retirada de algum lugar, ela vai ter que ser feita através de um empréstimo. E quem é que vai emprestar o dinheiro para o Brasil? Evidentemente, são os detentores do poder econômico do período, os britânicos. Tanto é que os britânicos vão reconhecer ainda depois de Portugal. Eles só vão reconhecer a independência do Brasil depois que os tratados alfandegários forem mantidos, depois que os empréstimos forem feitos e os juros serem definitivamente estabelecidos. Os britânicos vão emprestar essa quantia para que Portugal pague a indenização, para que o Brasil pague a indenização a Portugal e seja reconhecido pela antiga metrópole como nação independente. O reconhecimento interno, como a gente já fez uma pequena introdução, ele é um pouco mais difícil. Nós temos vários grupos interessados em conduzir o novo império, em conduzir a nova nação independente. Evidentemente que a gente tem aqueles chamados do Partido Português. Aqui partido, pessoal, cuidado, não entendam como um partido moderno, com sede, estrutura administrativa, não. Entendam um partido como no sentido de tomar partido mesmo. O Partido Português, evidentemente, ele está composto por comerciantes interessados no retorno do Pacto Colonial, comerciantes
interessados com o pacto na colônia, da metrópole com a colônia, comerciantes portugueses, militares portugueses, evidentemente, têm altas patentes, eles são portugueses e querem esse retorno, funcionários da coroa, todos eles, essas rebeliões internas. Aqui tem uma foto do Lord Cochrane. Esse Lord, ele era um mercenário e esses mercenários militares, podem ser chamados de corsários também, vão ser muito utilizados por Dom Pedro I para debelar essas rebeliões, tanto as rebeliões mais populares quanto as rebeliões de elite. Essas revoltas vão ser sufocadas por esses mercenários e isso vai agravar ainda mais a crise do Império, porque eles têm que ser pagos. Na verdade, não existe ainda um exército nacional forte. Como a gente pode ver, os militares ainda estão muito associados ao antigo regime. Nós temos do lado do Partido Brasileiro grandes comerciantes e proprietários rurais, aquilo que a gente já falou aqui. Uma foto do José Bonifácio, que é o principal artífice, né, dessa independência, desse processo. Ele é um grande proprietário de terra, um grande escravocrata. Ele vai se aproximar do Dom Pedro ao longo do processo de independência e vai tentar conduzir, junto com os seus partidários, o processo de construção do Império Nacional. Só que ele não é o único. A elite brasileira, ela é muito dividida. Existem várias cores dentro dessa elite. Entre elas, a gente tem mais à esquerda, no caso, comerciantes de um menor porte, profissionais liberais e funcionários de baixo calão. Cipriano Barata, ele é um dos membros dessa elite. Eles são elite, mas são uma elite um pouco de escalão mais baixo, elite liberal, que quer, em alguns casos, até mesmo proclamar uma república ou uma monarquia constitucional, ou seja, não fazer com que o Império Brasileiro se torne mais uma monarquia absolutista. Afinal de contas, Dom Pedro I, ele é herdeiro do trono português também. Então, há todo um cuidado dessas elites para não deixar que Dom Pedro também assuma o processo sozinho, algo que vai acabar acontecendo, como a gente vai ver logo depois. Mas é bom a gente entender que esse reconhecimento interno, ele é muito difícil de ser alcançado pelo novo governo, pelo novo chefe do executivo, no caso o imperador, e ele deve ser tratado de forma muito mais complexa do que simplesmente a independência e o primeiro reinado. A gente tem que entender essas cores políticas. Essa é a primeira parte do primeiro reinado, onde a gente tem o processo de independência e as primeiras dificuldades. Dificuldades externas, de reconhecimento externo, que logo são sanadas, e dificuldades internas que vão desembocar num processo um pouco mais doloroso para a vida do Primeiro Império. Então, pessoal, na próxima aula a gente continua com o Primeiro Império e a gente vai entender o porquê que ele durou tão pouco, o porquê que Dom Pedro não conseguiu se estabelecer como imperador do Brasil, como um governante longevo, tal como seu filho conseguiu mais tarde. Até mais, bom estudo